Olá, boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Papa Leão XIV volta a pedir esforços para o fim das guerras. O Santo Padre pede que o bem comum dos povos esteja sempre em primeiro lugar. Atenção, consumidores. Conta de luz deve subir mais que a inflação deste ano. Somos o país que mais gera lixo eletrônico na América Latina. Brasil produz por ano quase 2,5 milhões de toneladas de lixo eletrônico e menos de 5% é reciclado. Em Belo Horizonte, um projeto que usa solidariedade para promover autonomia. Oficina Ortopédica oferece equipamentos sob medida que garantem mais qualidade de vida a pessoas com deficiência. Fim de semana de acampamento Terra de Milagres em Aracaju. E de celebração dos 28 anos de missão na capital sergipana. E o encontro da comunidade Obra de Maria, que completa 35 anos de missão. Jornalismo Canção Nova, serviço da vida e da esperança. E este é o Canção Nova Notícias, que só está começando. Boa noite. Papa Leão XIV fez neste domingo um convite aos fiéis que participavam da missa aos assistidos pela Cáritas na cidade de Albano, que derrubem os muros do coração para não deixar o Senhor fora das nossas igrejas. O Santo Padre também lembrou a todos: somos a Igreja do Senhor, uma igreja de pobres, todos preciosos. O Santuário de Santa Maria della Rotonda recebeu o Papa Leão XIV, que, a pedido da Cáritas local, celebrou a missa com pessoas em situação de rua, os acolhidos em casas de assistência e outros que participam do centro de escuta. Do lado de fora, muita gente acompanhou a missa pelo telão instalado na praça. Na homilia, o Santo Padre lembrou: cada um de nós vai à igreja com alguns cansaços e medos, às vezes pequenos, outros grandes, e imediatamente nos sentimos menos sozinhos. Estamos juntos e encontramos a palavra e o corpo de Cristo. O nosso coração recebe uma vida que vai para além da morte, continuou o Papa, pois é o Espírito Santo, o Espírito do ressuscitado que faz isto em nós, entre nós, de forma silenciosa, domingo a domingo, dia após dia. Giorno dopo giorno. Leão XIV agradeceu o bispo de Albano, Dom Vincenzo, e o empenho da diocese em servir os pobres, como testemunho de comunhão e igualdade dentro da igreja. Siamo la Chiesa del Signore. Somos a Igreja do Senhor, uma igreja de pobres, todos preciosos, cada um portador de uma palavra singular de Deus. Cada um é um dom para os outros, e concluiu a homilia com o convite à comunidade a não afastar Cristo da vida cotidiana. Não deixamos fora o Senhor dalle nostre chiese. Não deixemos o Senhor fora das nossas igrejas, das nossas casas e da nossa vida, disse o Papa, que convidou os fiéis a deixar Deus entrar e faremos as pazes com nossa pobreza, aquela que tememos e negamos quando buscamos a todo custo tranquilidade e segurança. Logo depois da missa, o Santo Padre voltou a Castel Gandolfo. Após a oração do Ângelus, o Papa Leão XIV almoçou com 100 convidados que vivem em situação de vulnerabilidade. De acordo com o diretor da Cáritas Diocesana de Albano, os moradores de rua lhe pediram para tomar banho, receber roupas limpas para encontrar o Santo Padre. O almoço aconteceu no Jardim Laudato Si. O pontífice chegou entre os convidados apertando as mãos. Massimiliano mora nas ruas de Roma e pôde estar à mesa ao lado do Papa. Aqui não é tanto uma instituição de caridade, mas uma família, e é exatamente disso que eu gosto, disse ele. De acordo com Dom Vincenzo, o que aconteceu em Albano foi histórico. Estar na mesa eucarística e depois à mesa para almoçar com os pobres. Para o bispo, o Papa deu visibilidade a uma realidade que está no coração da diocese, a realidade do serviço aos últimos. Neste ano, o acampamento Obra de Maria comemorou os 35 anos de missão da comunidade. Na reportagem de Carla Zanon e Genilson Passetti, você confere um resumo de como foi o encontro deste fim de semana na Canção Nova. Flores e uma coroa.
A presença de Nossa Senhora foi marcante no encontro do fim de semana na comunidade Canção Nova. Nas pregações e no olhar atento de quem veio de casa para escutar a palavra inspirada e brotada no coração de Ivanildo. Nós estamos falando da vitória de Cristo sobre a morte definitiva e temos já Maria como um protótipo, como a primeira criatura humana a estar em corpo e alma no céu. A obra de Maria sempre contou com a presença de Padre Jonas Abib ao longo dos anos. Foi o fundador da Canção Nova quem também rezou, ajudou e amou essa comunidade. Nesses 35 anos de missão, Ivanildo recorda os feitos de Padre Jonas. Ele sempre nos estimulava a sermos uma comunidade que pudesse propagar a cultura do Pentecostes, pudesse levar o batismo no Espírito Santo. E acompanhou, de fato, os primeiros passos da comunidade. A presença de Nossa Senhora é experimentada dia após dia na comunidade Obra de Maria. É por meio dela que tudo acontece e o carisma se renova. Foram muitos os momentos marcantes deste acampamento. E para quem participou, é fácil revelar alguns deles. A oração nos chamou para adorar. Quem adora recebe graça, recebe misericórdia. Maria como mãe, eu que atualmente vivo essa maternidade, né? Então, para mim foi tocar nessa maternidade também de Maria, nesse cuidado de Maria hoje também na minha vida consagrada. Os ensinamentos passados por quem estava à frente das pregações e momentos de oração do acampamento são muitos. E todos saem desse encontro com a certeza de que o retorno para casa será repleto de graças. Volta assim com a fé renovada, né? Volta com a fé renovada e uma sede de buscar mais a Deus. Nossa Senhora é quem está sempre presente na vida de quem a escolhe para ficar perto. Os testemunhos de sua intercessão são muitos. Quem vem à Chácara de Santa Cruz percebe o quanto a Canção Nova é casa de Maria. O ambiente também da Canção Nova é um colo de mãe mesmo, né? Então não tem como estar na Canção Nova e não se sentir tocado por ela. E o fim de semana também foi de comemoração na Canção Nova em Aracaju. O acampamento Terra de Milagres marcou ainda o aniversário da missão na capital sergipana. Semeando esperança, colhendo milagres. Tema do acampamento de oração realizado neste final de semana em Aracaju. E o motivo especial: celebrar os 28 anos da missão em Sergipe. Amo esse lugar, nós temos vocações maravilhosas daqui, histórias lindas que surgiram e continuam ecoando, né, no nosso carisma através de Aracaju. E a gente celebra com muita gratidão esses 28 anos, porque a gente sabe que muita gente passou por aqui, né? Muita gente deu a vida, muita gente se esforçou, muitos voluntários. É bonito contemplar tanto as pessoas novas que chegam, que vão conhecendo o Carisma Canção Nova e vêm aqui celebrar conosco, mas também a obra que é sendo feita no ambiente inteiro. Então, bonito ver a Capela de São Miguel, bonito ver as reformas, as construções, e aquilo que acontece no espaço físico acontece também em cada um de nós que temos a oportunidade de pisar nessa terra de milagres. Além dos sergipanos, caravanas da Bahia, Alagoas e Pernambuco marcaram presença. Gente que fez questão de agradecer e falar da alegria em ter a Canção Nova bem perto. Começou aqui com o Padre Jonas, a primeira geradora, e o projeto Dai-me Almas também. Tudo é amor, tudo é partilha, doação, é dando e recebendo em dobro por ele. A gente vê assim como Deus age, como Deus faz na vida de várias pessoas. Pessoas que já foram curadas de câncer, pessoas que foram libertas, pessoas que a sua vida matrimonial foram alcançadas. Gratidão ao Padre Jonas pelo passo na fé. E ele dando esse passo, a gente vai atrás aprendendo a fazer isso. Dando esse passo na fé também no dia a dia, na simplicidade e nos desafios próprios dos tempos atuais. Segunda palavra é ousadia. Aqui foi um lugar onde o Padre ousou e nós continuamos também com essa missão de ousar, continuar evangelizando, realizando o legado que ele nos deixou, que é o Carisma Canção Nova. Parabéns pra você nessa data querida. Nesta segunda-feira, o presidente Lula recebeu o líder do Equador, Daniel Noboa, e conversou por telefone com Vladimir Putin após encontro do presidente russo com Donald Trump. Vamos a Brasília com a repórter Aline Campelo, que traz as informações sobre este assunto. Boa noite, Aline.
Oi, Fernanda, uma ótima noite para você e uma boa semana para vocês e para todos que nos acompanham ao vivo. Bem, o encontro entre Lula e o presidente do Equador, Daniel Noboa, aqui no Palácio do Planalto, tratou de medidas conjuntas entre os dois países em meio aí ao tarifaço de Donald Trump. Para entender melhor o cenário geopolítico nesses primeiros dias de imposição da sobretaxa norte-americana aos produtos brasileiros, eu converso com o Gabriel Isídio Rufino, que é analista de relações internacionais. Muito obrigada pela presença, Gabriel. Com essa nossa nova política tarifária, qual que é o impacto tanto para as exportações brasileiras quanto para as exportações equatorianas? Boa noite, Aline. Boa noite a todos de casa. A sobretaxa do Trump, portanto do governo americano, tem o objetivo de diminuir a competitividade dos produtos exportados pelo Brasil e pelo Equador. Isso é uma medida de extremo protecionismo por parte do governo americano, porém isso gera uma consequência talvez pouco avaliada, que é a criação de novos mercados. Hoje a delegação do Equador está aqui no Brasil e começou uma relação estratégica comercial para justamente procurar novos mercados e mercados não tradicionais. Então, toda vez que há um ultraprotecionismo, há uma ação de preservar a atividade econômica doméstica, há também uma reação do mercado internacional em criar novas relações comerciais. Então, dentro do ponto de vista da exportação, é um comércio que vai ficar um pouco deficitário, a reação do mercado é muito rápida, por mais que não tenha decretos ou papéis ágeis, o mercado é mais ágil do que qualquer tipo de governança, porém isso também abre possibilidades de novos mercados, que é o que o Brasil está fazendo hoje com o Equador. Agora, Gabriel, o que sinaliza essa ligação do líder russo após o encontro com o presidente Donald Trump? Para o tabuleiro geopolítico, em regra geral, a grande lei que rege os instrumentos da geopolítica é o interesse. Então, o Brasil e a Rússia têm interesses mútuos e sinalizar para o mundo uma aliança entre Brasil e Rússia, ou seja, ele tem um encontro com o Trump, liga para o Brasil, isso mostra que o Brasil está presente no cenário, está forte no cenário. Muito obrigada pela contribuição, Gabriel. A gente segue então acompanhando. Eu volto com vocês no estúdio. Fernanda. Obrigada, Aline. Bom trabalho, bom descanso para todos. O aumento na conta de energia elétrica vai superar a inflação em 2025. A projeção é da ANEEL e a elevação deve passar de 6%. A ANEEL prevê um aumento de 6,3% na conta de energia elétrica até o fim do ano. O percentual está acima da previsão do Banco Central para a inflação de 2025, que é superior a 5%. Em março, a estimativa era de um aumento de 3,5%. A agência reguladora afirma que o salto se deve a fatores como o nível dos reservatórios hidrelétricos e o aumento no valor da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, que financia a tarifa social para famílias de baixa renda, o programa Luz para Todos e os subsídios para fontes renováveis. Esta academia encontrou uma alternativa para driblar o aumento na conta de energia elétrica. Painéis solares foram instalados no teto e quando todo o sistema estiver em funcionamento, a conta de energia será reduzida. O proprietário explica que o aumento no consumo nos últimos anos se deve ao fato de boa parte dos equipamentos da academia estarem ligados à rede elétrica e, na época de calor, o ar-condicionado consome ainda mais energia. A gente notou que, ano a ano, a nossa conta de energia só subia, né? Então, nos últimos anos, ela praticamente triplicou. E aí foi nesse momento que a gente falou assim, bom, Brasília já é muito quente. A gente tem que botar ainda mais ar-condicionado nas nossas academias. Então, a única salvação vai ser indo para o painel solar. Desde maio, a tarifa de luz já vem sofrendo aumentos nas bandeiras adicionais. No mês passado, entrou em vigor a bandeira vermelha patamar 1, com um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos.
Olá, boa noite, uma ótima semana para você. Vem conferir comigo como ficam as temperaturas na sua região. Começando pelo sul, um novo ciclone entre a Argentina e o Uruguai vai trazer chuvas para o Rio Grande do Sul. Os gaúchos devem continuar com os guarda-chuvas em mãos. Previsão de chuva também para a parte do Espírito Santo. Nas demais regiões, tempo mais aberto e calor em alguns estados do Sudeste. Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, o calor vai ser forte. A umidade do ar segue baixa, com seus 19% no Mato Grosso, ou seja, muito baixo mesmo, por isso é importante você beber água. As chuvas continuam em Sergipe e Alagoas, mas o calor ainda predomina em todo o Nordeste. Máximas chegam aqui aos 36 graus no Piauí. No Amazonas e Roraima, chove nesta terça-feira. Tempo seco e muito calor no Acre e também em Rondônia. Vamos conferir as temperaturas para esta terça-feira? Mínima de 16 graus no Rio de Janeiro, 21 em Salvador e máxima de 39 em Cuiabá e 33 em Manaus. Televisão, computador, celular, muitos aparelhos eletrônicos fazem parte da nossa rotina. Mas quando esses utensílios quebram, sabe qual é a forma correta de descartá-los? Pois é, Fernanda. Segundo um relatório da Organização das Nações Unidas, o Brasil está entre os maiores produtores de lixo eletrônico do mundo. Renilda é voluntária nessa cooperativa de materiais recicláveis da cidade de Cotia, região metropolitana de São Paulo. Recentemente, ela participou de um curso sobre reciclagem e recuperação de aparelhos eletrônicos. Mas eu tive a capacidade de ter um olhar diferente e fazer a diferença na cooperativa. Por isso que hoje eu venho aqui com muita satisfação passar para eles, porque eu sei que eu faço parte de um planeta que está precisando muito de socorro. O curso, que acontece em todo o Brasil, faz parte do projeto Recicla On, desenvolvido pelo Instituto GEA Ética e Meio Ambiente, em parceria com o Laboratório de Sustentabilidade da Universidade de São Paulo, e tem o apoio da Caixa Econômica Federal. Mais de 80 cooperativas já participaram das aulas. A ideia do projeto é não só a gente ensinar para as cooperativas de catadores como lida com esse material que chega na cooperativa, para não contaminar nem a eles e nem o meio ambiente, e também como fazer para que isso se transforme num rendimento maior para a cooperativa. É muito importante o treinamento dos catadores para eles terem essa consciência que ali no resíduo eletrônico nós temos metais pesados e que então eles precisam saber manusear corretamente, usando EPI, tomando cuidado para não se contaminar. O Brasil produz por ano quase 2,5 milhões de toneladas de lixo eletrônico, segundo a Organização das Nações Unidas. Estimativas do setor mostram que menos de 5% desses materiais são reciclados. Existe o conceito de responsabilidade compartilhada, que fala que quem compra, quem vende, quem distribui, todos são responsáveis pelo tratamento do resíduo eletrônico. Cooperativas como a que Renilda é voluntária são alternativas para o descarte correto desses materiais. Os 48 cooperados da associação encontram um espaço próprio para resíduos eletrônicos e os cursos do projeto Recicla On têm dado muitos frutos por aqui. Hoje a gente já consegue fazer a destinação da parte do eletrônico de forma correta. Em 6 meses a gente tem uma conta aí de quase 100 toneladas de eletrônico tirado da natureza. Estamos de volta para dizer que pelo menos 30% dos brasileiros têm pressão alta. Só que pesquisa da Universidade de São Paulo revela um dado preocupante. Nem todos os hipertensos usam medicamentos de forma correta. Vilma foi diagnosticada com hipertensão há quase 15 anos e é rigorosa ao tomar a medicação da forma correta. Bota o celular para despertar. Todo mundo já sabe aquilo, o celular despertou, já sabe que é a hora do remédio. Mas nem sempre os hipertensos fazem o tratamento devido. Pesquisa realizada pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo entrevistou 253 pessoas com hipertensão. Quando questionados se faziam uso correto dos medicamentos, 90% responderam que sim, mas um exame de urina específico constatou que apenas 30% tinham realmente o medicamento no organismo. Isso nos mostra que confiar apenas no relato do paciente, apenas no relato da pessoa, pode levar a uma falsa impressão de boa adesão.
E existem várias razões para essa falta de adesão ao tratamento. Relacionadas ao próprio paciente, o fato dele não tomar os remédios, dele esquecer de tomar os remédios, né? Dele não acreditar que os remédios vão diminuir a pressão, ou então, quando a pressão controla, porque está fazendo o tratamento, deixar de tomar o remédio, achar que está curado. E quem não segue de forma correta o tratamento indicado para hipertensão pelos médicos corre sérios riscos. Doenças como infarto, acidente vascular cerebral, complicações renais e cardíacas podem acontecer com quem não faz o uso certo das medicações. 80% dos acidentes vasculares cerebral, dos derrames, a hipertensão é o principal fator de risco. 40% dos infartos, dos casos de insuficiência cardíaca, a hipertensão é o principal fator de risco. 37% dos pacientes com doença renal crônica fazendo diálise são hipertensos que não trataram corretamente. Então, é esse risco que a pessoa tem. O tratamento da hipertensão também envolve hábitos saudáveis de alimentação e exercícios físicos. Para a pesquisadora, é preciso criar meios para discutir a não adesão aos medicamentos. A gente precisa desenvolver uma educação em saúde, explicar de forma simples a importância do uso desse medicamento. A gente precisa realmente reavaliar a forma que a gente está avaliando a adesão. O Sistema Único de Saúde vai oferecer um novo tipo de procedimento para detectar o câncer do colo do útero. O recurso será implementado de forma gradativa e substituirá o tradicional exame Papa Nicolau. A implementação do teste de biologia molecular DNA-HPV no Sistema Único de Saúde faz parte de um planejamento para um novo rastreamento organizado para a detecção do câncer de colo do útero na rede pública de saúde. O método chegará inicialmente em 12 estados brasileiros. A tecnologia foi desenvolvida totalmente no Brasil e pode detectar 14 genótipos do Papa Nicolau humano, o HPV, e isso antes do vírus causar lesões ou câncer em estágios iniciais no organismo, incluindo mulheres assintomáticas. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no Brasil há registros de 17 mil novos casos de câncer de colo do útero só este ano. Este é o terceiro tipo mais comum de câncer entre as mulheres no país. Ao ser detectado precocemente, o tratamento pode levar à cura em até 95% dos casos. Ainda falando de saúde, Fernanda, olha só que legal. Em Belo Horizonte, a Associação Mineira de Reabilitação transforma a solidariedade em autonomia. O projeto Oficina Ortopédica oferece equipamentos que proporcionam mais qualidade de vida aos pacientes. Desde os 2 anos, Samuel é atendido pela Associação Mineira de Reabilitação. Com paralisia cerebral, ele e a família encontraram na AMR muito mais do que tratamento. Receberam suporte para conquistar avanços importantes na rotina. Mudou tudo. Ele passou a ter assistência, que eu não conseguia ter em outro lugar. É muito caro, né? E aqui a gente tem todo o atendimento, todo o trabalho sem custo e a tempo e a hora. Samuel é um dos mais de 800 pacientes com dificuldades motoras atendidos todo mês pela AMR. Além dos atendimentos interdisciplinares, o espaço conta com uma oficina ortopédica, onde são produzidos órteses, próteses, calçados ortopédicos, coletes e até mobiliário escolar. A gente doa 100% desses equipamentos para as crianças adotadas pela AMR. Para o SUS, a gente oferece em condições bastante interessantes. E para o público externo particular, também em preços módicos, menor do que a concorrência. Mensalmente são produzidos quase 1000 equipamentos. E tem um detalhe que faz toda a diferença. A cada item comprado, outro é doado a um paciente da AMR em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Esse valor que a gente recebe com relação aos particulares, eles financiam as crianças daqui da AMR. As que precisam de órteses, de cadeiras de rodas. Todos os aparelhos são feitos sob medida e cada um conta uma história. A Shirley, mãe do Samuel, veio buscar as adaptações para a cadeira do filho. E a voz embargada entrega o sentimento de poder oferecer
o melhor a quem tanto ama. Gratidão, assim, total. Eu tenho o maior carinho, a maior gratidão. Porque a gente não ia conseguir ter em outro lugar. Então, a MR é a vida da gente, a minha, por exemplo, sabe? Eu tenho uma gratidão, assim, muito grande. Porque eu não ia conseguir fazer. E ele precisa, né? No interior de São Paulo, uma grande festa foi preparada para celebrar os 50 anos da Catedral Nossa Senhora da Assunção. A romaria reuniu milhares de fiéis e movimentou a Diocese de Jales neste domingo. A Diocese de Jales, no interior de São Paulo, realizou a romaria de número 41. A celebração marcou os 50 anos da Catedral Nossa Senhora Assunção e os 65 anos de instalação da Diocese de Jales. Segundo os organizadores, cerca de 10 mil pessoas de 45 municípios participaram da romaria neste fim de semana. A missa campal, na Praça Euplis Jales, foi presidida por Dom Reginaldo Andrietta, bispo da diocese local. Momento de júbilo de nossa diocese, junto com o júbilo de toda a igreja, neste ano em que celebramos como peregrinos de esperança. Também nós nos reunimos como peregrinos na fé, no amor e na esperança como Diocese de Jales. Se manifestou uma alegria muito grande, retrato então desse júbilo. Itaberaba, na Bahia, vive um tempo de graça por causa da instalação do Tribunal e da Comissão Histórica do processo de beatificação e canonização de Maria Milza. Na última sexta-feira, uma missa em ação de graças foi celebrada em memória dos 102 anos de nascimento da serva de Deus. O povoado de Alagoas ficou pequeno para a multidão de romeiros, devotos de Nossa Senhora e admiradores da serva de Deus Maria Milza. Uma história de vida marcada pelo cuidado e amor aos mais necessitados, enfermos e idosos. Pessoas simples, pessoas sofridas, pessoas esperançosas, vinham aqui readquirir novas forças, buscar graças, buscar milagres, mas, sobretudo, se encontrarem com Deus. E Maria Milza pôde proporcionar a centenas e milhares de pessoas e inclusive gerações, essa graça de que para ser católico basta ser simples e puro de coração. Celebrar a santidade de Deus manifestada no simples, nas Marias do mundo, de tanta gente que aos olhos do mundo parecem sem importância, sem relevância, é para nós um alento muito grande e um sinal de esperança. Então a gente louva a Deus pelas virtudes desses homens e mulheres que serviram a Deus e que hoje figuram como referências para a nossa fé católica. Com a instalação do tribunal, a partir de agora inicia uma série de recolhimento de testemunhos e provas. Etapa sem um prazo específico para ser concluído e que vai reunir concretamente indícios de milagres. A serva de Deus pode se tornar a segunda santa da igreja nascida na Bahia. Que ao final nós possamos realmente ter uma boa documentação e apresentar a vida dessa serva de Deus para, quem sabe, futuramente ser declarada beata e posteriormente santa. A cerimônia aconteceu ao lado do Santuário de Nossa Senhora das Graças, onde se encontra o seu túmulo e a casa onde Maria Milza nasceu e viveu até a sua morte em 1993. O local é onde também recebia, atendia e cuidava de quem a procurava. Meu desejo é de ver Mãezinha Santa nos altares para todo mundo agradecer a Deus e por ela. Viu? É muito agradecimento, viu? Só benção mesmo. Agora, no coração da Canção Nova, uma amizade que se transformou em livro, né, Fernanda? Uma linda história. Frei Patrício Schiadini, carmelita e missionário, escreveu sobre as experiências ao lado de Padre Jonas Abib, uma herança espiritual e convite à esperança. Falar de um amigo é tarefa delicada. Entre a admiração e a verdade, Frei Patrício escolheu o caminho da sinceridade. Retratar Padre Jonas como um homem inflamado pelo Espírito Santo, apaixonado pela juventude e ousado na missão. Uma pessoa simples, despojada, humilde. Então, são características da vida que hoje nós devemos redescobrir.
Mais do que datas e fatos, o livro Padre Jonas, Meu Amigo, revela o ardor de quem soube plantar sementes de fé em tempos difíceis. Um retrato humano marcado pela coragem de anunciar o Evangelho com alegria e simplicidade. Não é importante o hábito que a pessoa tem, a roupagem que a pessoa possa ter. Tem um DNA dentro de nós, que é o DNA da evangelização, porque sou sacerdote. E ele tinha esse DNA, essa capacidade de querer levar Jesus para todos. Entre tantos que ainda se alimentam da espiritualidade de Padre Jonas Habib, esse livro é sinal de continuidade. Recorda o passado e mantém viva uma chama que inspira gerações. E o Frei ousa dizer que não foi simplesmente uma depressão, que ali Deus esvaziou o Padre Jonas das suas vontades, para que a obra de Deus, que ele criou, tomasse a forma daquilo que Jesus queria e ele pudesse, com o tempo, partir em paz. Para Luzia Santiago, esta obra é um sopro do Espírito Santo para que a memória de Jonas continue a iluminar os passos da comunidade Canção Nova. Trouxe a espiritualidade do Padre Jonas e foi, vou dizer assim, regando com a espiritualidade dos carmelitas. Entre palavras e lembranças, Frei Patrício oferece ao povo de Deus um legado escrito com afeto e fé. Padre Jonas, Meu Amigo, é mais que um livro, é herança espiritual, é evangelho vivido, é testemunho que atravessa o tempo. Aquilo que é importante é ter um ideal na vida, esse ideal se chama Jesus Cristo. E assim o Canção Nova Notícias fica por aqui. Uma boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.